Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que o planeta Terra foi visitado há muito tempo atrás por seres extraterrestres que vieram de algum lugar do espaço, que criaram a raça humana e ajudaram o ser humano a se desenvolver, ajudando os seres humanos a construírem suas civilizações. Essa teoria é conhecida hoje em dia como teoria dos antigos astronautas ou deuses astronautas. E você, se nunca ouviu falar, deve estar se perguntando ou pensando que loucura, que doideira, que blasfêmia. Mas e se tivesse evidências disso por toda a história? Pois é, existem evidências da presença alienígena por toda a história da humanidade. Em livros sagrados como a Bíblia, pois é isso mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa teoria surgiu. Iremos confrontar ela com a ciência moderna, que é contra essa teoria. Irei te mostrar as evidências que apoiam essa teoria, o porquê que as pessoas acreditam nisso, pra gente tentar responder ou tirar alguma conclusão sobre a seguinte pergunta: os alienígenas já passaram pela Terra? Viajaremos também um pouquinho por toda a imensidão do espaço para tentar entender se nós somos a primeira civilização do universo. Veremos tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então fica comigo, não sai daí. Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é um prazer enorme ter você por aqui. Esse aqui é meu Instagram, @oRenatoGeneroso. Tô postando conteúdo lá também toda semana. Me segue lá pra ficar por dentro. Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser meio longo, então vou direto ao ponto. Deixa o seu like pra me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, por favor. Aperta esse botão de inscreva-se aí, se inscreve nesse canal, me dá essa força, fica aqui vendo os vídeos. Se inscreve aí, pô, dá essa moral pra gente. E, obviamente, não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir esse vídeo, que eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, hein? Beleza? Agora, aquela coisa, se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. A teoria dos antigos astronautas, como eu falei, é uma teoria que surge lá pelos anos de 1800 com Helena Blavatsky, que tiveram outras pessoas também que começaram a propagar essa ideia, essa visão, sempre com base em estudos, nunca foi do nada. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Essa teoria só começou a ganhar força mesmo, gente, quando um homem chamado Erich von Däniken começou a se aprofundar nesses assuntos e começou a publicar livros sobre isso. Erich von Däniken, um cara que tá vivo até hoje em dia. É recente essa teoria, esses estudos. Parece que a humanidade está se abrindo para essas possibilidades há pouco tempo. Por isso, vamos entender do que se trata. Erich von Däniken é um suíço que foi educado numa escola católica rigorosa, onde ele trabalhava, passava muito tempo traduzindo bíblias junto aos padres ali. Só que ele foi tendo uns entendimentos sobre a vida, sobre a leitura da Bíblia, diferente dos padres, estudando antigas civilizações, estudando a história, estudando os povos antigos. Ele começa então a escrever livros. E quando ele escreveu o primeiro livro, o chamado Eram os Deuses Astronautas, muito conhecido, no ano de 1968, ele ficou conhecido e essa teoria começou a ganhar atenção da comunidade científica da época. Tanto que o próprio Carl Sagan, um dos maiores cientistas dos últimos anos, um cientista interplanetário que estuda o cosmos, que estuda as estrelas, o universo, a natureza, astrofísico, astrônomo, astrobiológico. O cara era fudido, que ele infelizmente morreu em 1996. Carl Sagan tinha seu pensamento muito cético, científico, de acreditar apenas nas coisas que são possíveis de serem provadas. O que tá certo, é um direito de todo mundo acreditar no que quiser. Ele fez várias críticas ao modelo, à forma que Erich von Däniken escrevia os livros. Porém, é muito importante falar que Carl Sagan deixou essa teoria como sendo algo plausível e possível, ok? Carl Sagan era um cara que estudava muito a história de gênios do passado. Nesse livro mesmo, Cosmos, ele fala da história de Demócrito, um filósofo grego que viveu na época da Grécia Antiga, lá em mais ou menos 500 a.C. Só que, olha só que louco, Demócrito, pessoal, ele era um cara que lá na Grécia Antiga falava que conseguia acessar dentro da mente dele outras dimensões, outros planos da existência. Chegou até a atingir o contato com outros seres de outros lugares, que dava conhecimentos a ele. Demócrito falava isso. E Carl Sagan sabia disso, estudava esse gênio e outros
fatos da história. Por isso, acredito eu, por ele estudar essas pessoas como Demócrito, Carl Sagan sempre ficou com uma pulga atrás da orelha sobre o mundo espiritual e até o mundo de seres interplanetários e extradimensionais. Como todo bom cientista, é aquele cara que acredita firmemente mesmo apenas naquilo que o homem pode provar. Porém, ele sempre foi um cara que soube que existem muitas coisas por trás das coisas que a gente pode provar. A ciência não consegue, infelizmente, hoje em dia, provar tudo. Vamos entender um pouco sobre essa teoria dos antigos astronautas, ok? E ela se baseia basicamente, pessoal, em várias evidências que estão ao longo de toda a história, em específico, lá no passado da humanidade, lá no momento onde as primeiras civilizações estavam surgindo, na Suméria, no Egito, na Grécia Antiga, depois na China, o momento onde a humanidade saía daquele período de homens das cavernas, vivendo como caçadores-coletores, e fazia a transição para homens civilizados, com escrita, uma língua, organização entre as pessoas, com conhecimentos dos céus, da agricultura, tudo que fez o ser humano se tornar um ser civilizado e construir suas civilizações. Em todas essas histórias antigas aparecem a mesma narrativa. O ser humano foi criado e se desenvolveu com a ajuda de seres que vieram dos céus para a terra, criaram a raça humana e deram conhecimentos para os humanos se desenvolverem, e esses seres foram seguidos e adorados como deuses. Esses são os deuses de todas as antigas mitologias, de todas as antigas civilizações e de todos os povos da terra, que antigamente todo mundo acreditava em deuses, não é? Só que isso é muito louco, porque povos em diferentes lugares do mundo falando exatamente a mesma coisa, povos que não tiveram contato entre si. Isso é no mínimo maluco, não é? No primeiro lugar da Terra, onde o ser humano se tornou uma civilização, que foi na Suméria, uma região onde hoje é o Iraque, os sumérios, eles contam uma história muito impactante, que só foi descoberta essa história na década de 1860 e só foi traduzida para nossa língua em 1960, há pouco tempo. Os sumérios contam uma história, pessoal, de que a humanidade foi criada pelos deuses Anunnakis, seres que desceram dos céus para a terra e criaram a raça humana. E o primeiro humano se chamava Adamo. Olha que louco isso. E aí, olha só que maluco isso que eu vou falar pra vocês. Eu já fiz vídeo aqui dos Anunnakis, vou deixar na tela final desse vídeo aqui, mas eu só quero citar um pouquinho da história deles. Passados anos, um homem chamado Abraão, segundo a história dos sumérios, foi convocado por um desses Anunnakis a ir para um outro lugar onde ele herdaria uma nação, que é a história de Abraão da Bíblia. Olha que louco isso. Para quem não sabe, segundo a narrativa bíblica, Abraão morava numa cidade chamada Cidade de Ur dos Caldeus. Essa cidade é uma cidade da Suméria. Essa história dos Anunnakis comprova o que a Bíblia fala, só que mostra uma versão diferente dessa história. Essa história do que eu tô falando para vocês, de Abraão, que ele foi chamado por um deus Anunnaki, que seria um extraterrestre, um ser que veio do céu, mostra que o Deus que a gente cresceu seguindo na Bíblia, segundo essa história, era um desses deuses Anunnakis apenas, nada mais. Foi esse Deus que os hebreus cultuaram, seguiram, adoraram, e foi esse Deus que depois deu origem aos judeus, né, e toda a civilização judaica, e depois ao cristianismo. Só que, quando a gente olha a história da Bíblia, o Deus que Jesus fala é diferente do Deus do Antigo Testamento. Quem leu a Bíblia sabe disso. Ah, Renato, mas isso é loucura. Na Bíblia não tem indícios nenhum que confirme essa história. Tem, pessoal. A Bíblia mostra, por exemplo, em Êxodo, o seguinte texto: o Senhor desce do céu para a terra em uma montanha sagrada, com fumaça e fogo, grande barulho e tremor. No livro de Êxodo, capítulo 19, o Deus desce do céu para a terra, o Senhor desce do céu para a terra. Que Deus desce do céu para a terra, pessoal? Fala para mim. Fala pra mim. Os teóricos dos antigos astronautas, Eric von Däniken, ainda afirma que essa parte com que ele fala com fumaça e fogo, grande barulho e tremor, está falando de uma nave espacial. Eu, pra ser sincero, já não acredito nessa parte. Eu acredito nessa parte que eram seres extraterrestres que desceram e tal, mas numa nave, aí eu já fico maluco. Mas eu não duvido não. Mas calma que tem mais, tem muito mais sobre isso tudo. Muito mais. Tem uma
pequena passagenzinha em Gênesis ainda, que fala que Enoque, o cara que foi bisavô de Noé, foi arrebatado. No próprio livro de Enoque, ele conta a história de que ele foi levado por Deus da terra para o céu em uma carruagem de fogo. Na versão original do livro de Enoque, é essa a tradução. Para dar uma voltinha no espaço, ó que maravilha, hein? Estudando os sânscritos védicos, textos que são milenares da religião mais antiga praticada no mundo hoje em dia, que é o hinduísmo, esses textos sânscritos, que são os Vedas, contam como a civilização hindu, na verdade a civilização indiana, foi criada, se desenvolveu com a ajuda desses deuses que desceram dos céus, só que desceram dos céus em uma espécie de carruagens voadoras, que eles chamavam. Eles chamavam de carruagens voadoras ou vimanas. Os deuses entravam nela, elas brilhavam. Isso tudo está escrito em textos sânscritos dos antigos Vedas, os textos que deu origem à religião hindu, a religião mais antiga praticada hoje em dia. Até hoje a Índia é lotada de templos no formato desses vimanas, porque, segundo eles, são algo que eles viam os deuses usar. Olha, pessoal, a ciência nunca encontrou vida fora da Terra. Até porque a gente só consegue explorar, e de uma forma bem precária ainda, o nosso sistema solar. Explorar ainda com sondas, telescópios. A gente não tem tecnologia para explorar o espaço verdadeiramente. Porém, cálculos estatísticos de cientistas que são abertos a essa possibilidade, físicos, astrônomos, dizem o seguinte dado pra gente: nós temos a chance de ter pelo menos 40 sextilhões de estrelas no universo. Se 1% dessas 40 sextilhões de estrelas tiver um planeta, e se desse 1% de estrelas com planetas, 1% desses planetas fosse um planeta rochoso, se 1% desses planetas rochosos tivesse os elementos necessários para a vida surgir, e se em 1% desses planetas que tivesse os elementos da vida surgir, que são rochosos, a vida tivesse se desenvolvido, e se em 1% desses 1%, a vida tivesse se desenvolvido como a vida humana inteligente, então nós teríamos 4 trilhões de civilizações no mundo. Pois é, tamanha a imensidão do universo que nós vivemos, e que, graças a Deus, se existirem tantas civilizações assim, nunca iremos nos contatar com tanta gente. E se em alguma dessas civilizações a vida existisse em composições diferentes da matéria, diferentes do sólido, líquido e gasoso? Para quem não sabe, existe uma quarta e outras ainda formas de matéria, que são a quarta composição da matéria é o plasma, uma composição da matéria que emite luz ao entrar em contato com campos eletromagnéticos. É fato que cada planeta no universo tem condições de temperatura e pressão diferentes, e gravidade também. E a gente aprende nas aulas de química da escola, e eu sei porque eu estudei química, sou técnico em química, condições normais de temperatura e pressão, a CNTP, são responsáveis por alterar as condições da matéria. Então, planetas com condições de temperatura e pressão diferentes iriam implicar em condições diferentes da matéria. E se nessas condições diferentes da matéria existissem a consciência, que é o que nos faz ser o que a gente é? Se a gente for olhar na história, tem muitas evidências ainda. Mas, nossa senhora, muitas. Se for na história dos gregos, dos deuses gregos, a gente encontra. Na história dos deuses nórdicos, dos deuses dos vikings, a gente encontra. Dos deuses maias na América Central, a gente encontra, e muitas evidências. Tem uma cidade que se chama Tiwanaku, e lá tem uma região chamada Pumapunku, onde até hoje tem algumas construções de antigos templos que desafiam a lógica e desafiam a arqueologia, que não consegue explicar. As construções datam de 2000 anos atrás, então mais ou menos na época de Jesus. As construções têm cortes que se encaixam perfeitamente, e especialistas dizem que seria impossível homens daquela época fazer cortes tão precisos. Cortes assim a gente só consegue fazer com lasers, com alta tecnologia, furos,
cortes com encaixes perfeitos para deixar decorado as rochas decoradas. Que isso, gente? Eu poderia falar mais várias evidências aqui para vocês, só que eu não vou fazer isso porque eu vou fazer em outros vídeos. Então se inscreve no canal para ficar por dentro, tá bom? Porque esse vídeo aqui já tá grande pra caramba, eu sei disso, e eu já estou encerrando, tá? Só segura um pouquinho. Existem muitas coisas que a ciência ainda não consegue provar, como por exemplo, o mistério do sinal WOW, que segundo é a prova de vida fora da Terra, onde a humanidade recebeu um sinal que veio de fora da Terra, se não me engano, de outro planeta, de fora até do sistema solar. Tem a hipótese também da Floresta Negra, dizem que civilizações não querem se mostrar para as outras, mas enfim, muitos entendimentos desse campo e também do invisível estão sendo revelados para nós. Então pode ir mudando a imagem de ETs na sua cabeça com aquelas anteninhas, porque os alienígenas não vão ser assim. E eu fico até imaginando como vai ser as primeiras horas após os alienígenas fazerem contato. Às vezes eu fico pensando nisso, já vi até vídeo sobre isso. Me diz aí o que você pensa sobre essas possibilidades. O que você acha sobre tudo isso? Você acha que é possível ou acha que isso é tudo loucura? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando que nada disso, nada dessa teoria é contra a existência de um Deus, de uma energia suprema no universo. Os próprios Anunnakis na antiga Suméria falavam de uma energia que era a fonte de criadora de tudo, de nós e de todas essas civilizações do universo. Eles falavam isso. É isso que os teóricos dos antigos astronautas acreditam. Eu sou um pouco aberto a isso, na verdade bem aberto a isso, tá? Porque a alquimia, um conhecimento sobre o universo, sobre a natureza, sobre a nossa vida, diz que Deus é exatamente isso. Uma energia suprema que está dentro de todos nós, fazendo tudo girar, tudo acontecer, e que nós somos um pedacinho de Deus. Que o nosso espírito é um pedacinho do que Deus colocou aqui na Terra, para que a gente consiga realizar aquilo que Deus quer. Como eu já disse para vocês, de alguma forma, para que Deus conseguisse realizar o que Ele queria no universo, foi necessário que a gente existisse, que a humanidade existisse. Por isso, segundo a alquimia, nós somos a vontade de Deus encarnada na Terra, para que a gente cumpra a nossa missão de vida, para que a gente cumpra o que nós viemos fazer aqui. E a alquimia, pessoal, é um conhecimento que é muito antigo, surge lá no Egito Antigo, lá na época dessas antigas civilizações. É um conhecimento que nos ajuda a entender a nossa missão de vida, o que nós viemos fazer nessa terra. E isso é tão maravilhoso que a nossa missão de vida é simplesmente a vontade do universo para nós. Então, quando nós estamos dentro da nossa missão de vida, quando nós conseguimos entender, entrar dentro da nossa missão de vida, é que nós conseguimos montar o quebra-cabeça dentro de nós para entender tudo o que precisamos fazer para ir em direção ao sucesso, ao progresso, a toda a prosperidade e abundância que existe na natureza. Eu faço isso, os alquimistas são pessoas que procuram fazer isso, e hoje eu ensino você a fazer isso, a entender sua missão de vida, para que todas as soluções, todos os caminhos, todos os próximos passos que você precisa dar para ir em direção ao progresso ou ao sucesso, para colocar a sua vida no rumo certo, começam a aparecer na sua cabeça. A gente só consegue entender isso quando entendemos nossa missão de vida e o que nós vamos fazer aqui. Vou deixar um vídeo na descrição e nos comentários desse vídeo aqui embaixo. Clica nesse link que você vai cair numa página onde vai ter um vídeo te explicando melhor sobre o que é essa missão de vida, por que ela é tão maravilhosa e o que nós temos que fazer para entender ela. Dá essa chance para você, resgata esse guerreiro interno que tá precisando apenas se colocar dentro do seu lugar no mundo. Esse é o sentido da vida, que a gente cumpra o que viemos fazer aqui. E eu consigo te ensinar a entender o que você veio fazer nessa terra. É sério. Clica no link que tá aqui nos comentários desse vídeo aqui, no primeiro comentário, para você entender mais sobre isso. O vídeo de hoje fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha conseguido explicar esse assunto bem difícil. Deixa o seu like se você gostou. Não esquece de dizer o que você pensa sobre tudo isso. Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso, que eu quero ver a sua opinião, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo.